Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar um pouquinho dos trechos do meu novo livro, do meu novo trabalho. Um livro que nasceu no coração de Deus há um ano atrás, mas 2026 ele chega com muitas novidades na minha vida. Um tempo de muitos processos, um tempo de muito casulo, um tempo de muita cura, de muita transformação, um tempo em que eu aprendi que a minha dependência realmente era em Deus. Entendi que a minha alegria também dependia dele, não dependia de lugares, de pessoas, de ambientes, de mim mesmo, mas a minha alegria vinha dele e é dele. Aprendi também que tudo aquilo que a gente usa maquiagem, a gente só consegue sustentar por um tempo. Então, o livro Um Lugar Chamado Cura é o abrigo do Senhor. É a sombra do Onipotente, onde eu encontrei descanso para suportar um processo, para suportar ciclos que eu precisei encerrar na minha vida, tanto profissional, né? Quando eu precisei encerrar um ciclo profissional, me custou muito. Vivi um luto também, mas eu entendi que eu precisava renunciar, eu entendi que eu precisava deixar para trás uma antiga versão para que eu me vestisse da nova versão, da Luzia, agora psicóloga, da Luzia formada, aquela menina que veio de uma família humilde, de uma cidade muito humilde, uma menina que foi criada sem a presença de um pai e passou por muitas dificuldades, existiam muitas feridas dentro de mim, do abandono, da rejeição, da humilhação, da injustiça. Eu carregava isso tudo dentro de mim e eu precisei passar por esse processo de cura. Eu precisei passar nesse lugar chamado cura, a sombra do Onipotente. E ali eu encontrei descanso, ali eu fui forjada, ali eu aprendi que a minha estrutura estava sendo chacoalhada e eu não tinha o controle. Eu aprendi a controlar as minhas emoções, eu aprendi a gerenciar as minhas emoções, eu aprendi sustentar aquilo que o Senhor estava entregando nas minhas mãos. Eu aprendi a administrar os dias chorosos, os dias cinzas, os dias nublados da minha vida. Eu aprendi a viver com a dor da rejeição, do abandono, da injustiça, das calúnias, das defamações. Eu aprendi a lidar com coisas que eu precisei deixar para trás e que não iria mais fazer parte da minha nova história. Eu precisei aprender. Então, esse um ano construindo esse livro, ele chega em 2026, onde eu concluí os capítulos finais de muitas vivências, de situações que eu passei, que eu fui marcada, eu fui selada. Então, quando nasceu, o título nasceu agora em 2026, ele não nasceu em 2025 o título, mas alguns capítulos, boa parte do livro, dos capítulos, eu já vim escrevendo desde 2025, quando eu recebi o convite da editora. Mas em 2026, de janeiro até abril, foi quando eu finalizei os capítulos e eu precisei colocar a verdade nesse livro. Eu precisei viver muitas coisas, não de ouvir falar, mas por ter passado. O ciclo profissional, ele mexeu muito comigo, eu passei por essa estação, eu passei por esse luto, eu passei pela ansiedade, pelo medo. Precisei trabalhar muito a minha mente de escassez, a mente da falta. Eu precisei parar de sobreviver e entender que eu estava caminhando embaixo de um propósito, embaixo de uma missão e de um chamado. Depois eu precisei encerrar um ciclo ministerial, também me custou muito, muita coisa. Mas eu precisei encerrar porque o Senhor já tinha me pedido há muito tempo. Então foram ciclos que eu precisei deixar para trás, pessoas para trás, não só ministerialmente, mas profissionalmente falando. Era uma coisa de muito tempo construída, fazia parte da minha identidade, fazia parte de uma versão de uma Luzia e que eu precisava deixar para trás porque eu precisava me investir de uma nova versão. Então esse livro, um lugar chamado Cura, ele nasceu no meu interior. Eu gerei esse livro. E gerar, eu precisei sentir as dores do parto. Então, esse livro 2026, entre julho ou agosto, será o lançamento dele. E eu separei alguns trechos, dei uma mesclada assim, em alguns capítulos, para trazer um pouquinho do que você vai encontrar. E hoje tem pelo título Da Sobrevivência ao Propósito, faz parte de um capítulo, esse título. Não vou falar qual o capítulo, porque você vai precisar comprar esse livro.
Durante muito tempo eu vivi no automático. O modo sobrevivência faz a gente viver em estado de alerta constante. Você nunca descansa completamente, a mente nunca para, o coração nunca relaxa. E o mais difícil é que muitas vezes quem está de fora nem percebe, porque você continua funcionando, mas por dentro a alma está cansada. Essa parte aqui funcionando foi o que eu aprendi desde pequena a funcionar. Eu aprendi e entendi naquela época que o meu valor, e como era a minha linguagem do amor, era o ato de fazer, o ato de servir. E para eu me sentir validada, era como se eu precisasse funcionar. Eu tinha que estar funcionando de alguma forma. Isso na minha vida profissional, ministerial, de amizade, de tudo. Então, isso eu precisei aprender que o meu valor não estava nessas coisas. Eu precisei reprogramar a minha mente. Eu precisei passar por esse desafio que não foi fácil. O Senhor mexeu nas minhas raízes. Mexer em raiz, quem já fez canal aqui sabe como é que é. Dói, porque ele arranca. Para você fazer um canal, o dentista ele arranca as raízes, para você não ter mais dor. E eu passei, gente, dói demais arrancar as raízes. Meu Deus do céu. A sobrevivência rouba os nossos sonhos, rouba a nossa leveza e rouba a nossa esperança. Porque a sobrevivência, a nossa mente, ela entra no estágio de sobrevivência e de alerta. A gente toma decisões baseadas nas nossas necessidades e nas nossas faltas. Por isso, a nossa mente, ela entra no estágio de sobrevivência. E você passa a se tornar funcional. Você, às vezes, só muda de ambiente. Você vai para o outro, você é funcional lá. É uma peça, você vai funcionar, você vai encaixar lá. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Simplesmente só para funcionar. Quem só sobrevive não consegue enxergar o propósito, porque está ocupado apenas tentando resistir. E é isso. Muitas das vezes, o propósito, ele fugia de mim, porque eu estava apenas sobrevivendo e eu precisava resistir às faltas, à escassez. Minha mente, ela estava sempre em alerta, com medo de faltar, medo de não ter, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo de não ser para mim. E isso tudo traz uma sobrecarga tremenda nas nossas vidas. Não é saudável. E eu aprendi, passei por isso. Passei por essas leves e momentâneas tribulações. Isso aí eu passei. Quem só sobrevive não consegue enxergar o propósito. E essa é uma verdade. Muito grande mesmo. O deserto não era o meu fim. Então Deus começou a ministrar muito ao meu coração através do Deuteronômio 8. O povo estava no deserto e o deserto parecia atraso, parecia abandono, parecia escassez. Mas Deus disse: eu conduzi vocês por esse caminho. Olha isso. O deserto não era a ausência de Deus, era uma escola e eu precisei passar por esse deserto. Deserto, vale, e eu aprendi no deserto e no vale que o mesmo Deus do deserto e do vale é o Deus que já estava me aguardando na colina. Só que o nosso cérebro, ele se acostuma no modo da escassez, ele se acostuma na sobrevivência, e quando vem a abundância, a gente não sabe administrar, porque o nosso cérebro passou muito tempo e aprendeu a sobreviver. Então, quando chega, a gente não sabe administrar. Tem um salmo, acho que é o Salmo 126 ou 26, acho que é 126, que declara que quando o povo chegou em Sião, eles ficaram como quem sonha. Eles não aceitaram logo de cara, eles ficaram como quem sonha. Parecia que eles estavam sonhando. Que é essa vida nova agora? Que paz é essa que meu cérebro não entende? Que abundância é essa que eu não aprendi? Eu aprendi a sobreviver. Eu aprendi a viver na escassez. Mas eu agora estou como quem sonha. E novos cânticos, novos hinos. Então, eles ficaram alegres. Mas eles não ficaram de imediato. Eles levaram um tempo para associar que o tempo da sobrevivência estava acabando. E que eles precisavam aprender uma nova identidade.
que não mais de sobrevivente, mas de pessoas que o Senhor resgatou e restaurou a sorte deles. Estamos como quem sonha, o Senhor restaurou a sorte deles. E o Senhor fez isso comigo, Ele restaurou a minha sorte. Só que eu estava assim, como é que eu faço agora se eu só sabia sobreviver? Você pega uma menina que começou a trabalhar aos 10 anos de idade, hoje com 48 anos, até os 37 anos, até os 45 anos, 46, eu só sabia sobreviver. A minha mente ela era programada a sobreviver, estágio de alerta, medo de faltar, medo de não ter. Então, de 2 anos para cá, o Senhor restaurou a minha sorte, eu não estava sabendo administrar, eu não estava sabendo lidar com essa sorte. Então eu ficava como quem sonha, meu Deus, parece que qualquer hora vai acontecer uma tragédia aqui de novo, porque o nosso cérebro ele vai querer ir para um lugar que ele conhece. O que meu cérebro conhecia? Sobrevivência. Ele não conhecia uma sorte restaurada, ele não conhecia um Sião. Ele conhecia desertos e vale. Olha como isso é sério, gente. Meu Deus do céu. Ai, ai, deixa eu continuar aqui. Uma das coisas mais difíceis de entender que processo não é castigo, processo é construção. Enquanto você pensa que está parada, Deus está trabalhando dentro de você, construindo estrutura, curando feridas, fortalecendo a sua identidade. Porque propósito sem estrutura vira peso. Quando a gente não entende o nosso propósito, tudo que a gente faz por sobrevivência é um peso na nossa alma, é angústia, medo. Hoje eu entendo que muitas coisas que eu vivi não era o fim da minha história, era preparação. Deus estava me tirando da sobrevivência e me conduzindo ao propósito. Eu acabei de falar, né? Cheguei em Sião e agora? O que eu vou fazer em Sião? Meu Deus do céu. Ai, ai, mais um pouquinho aqui. Você talvez esteja cansada hoje, cansada de lutar, cansada de tentar, cansada de sobreviver emocionalmente, mas eu vim aqui para te lembrar, o deserto não é sua morada definitiva, não foi a minha e também não será a sua. Existe uma travessia acontecendo e Deus não desperdiça dor, não desperdiça lágrima, não desperdiça processos. Isso eu aprendi. Ele não vai desperdiçar nada disso em você também. Tudo aquilo que parecia atraso, um dia fará sentido. E é isso. E para encerrar, você não nasceu apenas para resistir, você nasceu para viver propósito. E talvez hoje seja o dia de sair do modo sobrevivência e começar a confiar novamente no caminho que Deus está construindo. Existe um texto que é do meu livro, né? Esse livro que vai ser lançado entre julho e agosto, Um Lugar Chamado Cura. Eu acredito que muitas mulheres vão se encontrar nessas páginas. Porque cura também é travessia. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém, escreva aqui nos comentários, compartilhe desse vídeo para alguém. Eu vou atravessar. Declare isso como uma voz profética. Eu vou atravessar. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para atravessar com propósito. Amém? Obrigada e até breve. Se você quer saber mais do livro, eu vou deixar um link aqui. Entra lá no grupo VIP para você adquirir esse livro que é um manual para a sua vida em 2026. Amém? Beijos.